Eu sabia que o momento ia chegar. Sempre soube. Tinha 58 anos quando sentei na cadeira da minha cozinha, num sábado de manhã cedo, com uma xícara de café nas mãos, e ouvi minha nora dizer, do outro lado do telefone, que eu era uma mulher difícil, controladora, e que não tinha lugar na vida que eles estavam construindo. Disse isso com uma calma que me gelou por dentro. Uma calma estudada, ensaiada, daquelas que machucam mais do que o grito. E o que me partiu ao meio não foi só o que ela disse. Foi o silêncio do meu filho ao fundo. Ele estava lá. Eu sabia que estava. E não disse uma palavra. Naquele dia, ainda não entendia o tamanho do que estava começando. Mas havia algo dentro de mim, quieto e firme, que sussurrou: espera, o momento certo vai chegar. E quando chegar, você vai estar de pé. Eu não sabia, naquela manhã fria de junho, que passariam 2 anos até esse momento. 2 anos de silêncios engolidos, de aniversários ignorados, de domingos vazios e de uma dor que não tem nome porque não aparece no corpo, só na alma. Mas também não sabia que esses 2 anos me transformariam de uma forma que nenhuma alegria teria conseguido. Meu nome é Conceição, mas todo mundo que me conhece de verdade me chama de Ceissa. Nasci em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Filha de um pedreiro e de uma lavadeira que nunca deixou faltar comida na mesa, mesmo quando a mesa estava quase vazia. Aprendi desde cedo que dignidade não é luxo, é escolha. Minha mãe dizia isso enquanto passava roupa alheia de madrugada, com as mãos rachadas e os olhos cansados. Dignidade é escolha, Ceissa. Guarda isso. Guardei. Me mudei para Belo Horizonte com 22 anos, numa mala pequena e com um endereço anotado num papel dobrado dentro do sutiã. Fui morar com uma tia que me arranjou um emprego numa loja de tecidos no centro. Trabalhei ali por 3 anos. Aprendi a costurar. Aprendi a lidar com gente. Aprendi a sorrir mesmo quando não estava bem. Foi nessa loja que conheci o Edivaldo. Ele entrou um dia para comprar um pano para a mãe dele e saiu com o meu telefone. A gente ficou junto por 26 anos, até ele partir de infarto num domingo de tarde, enquanto assistia ao futebol. Morreu como viveu, sem avisar, sem preparar ninguém. Fiquei com o Rodrigo, nosso único filho, que tinha 19 anos na época. E fiquei com a loja de costura que eu mesma tinha aberto anos antes, numa salinha alugada no bairro Padre Eustáquio. Não era grande coisa, mas era meu. Feito com as minhas mãos, com o meu tempo, com a minha persistência. O Rodrigo cresceu me vendo trabalhar. Cresceu sabendo o que era esforço. Ou pelo menos eu achei que sabia. Quando ele conheceu a Fernanda, ele tinha 26 anos e ela 23. Eu gostei dela de imediato. Era uma moça bonita, falante, cheia de planos. Filha de família de Contagem, pai engenheiro, mãe professora. Bem criada, bem posta. Vinha descobrir depois que bem posta não significa bem resolvida. Mas isso é uma lição que se aprende devagar, no corpo, não na cabeça. Eles namoraram 2 anos e se casaram numa cerimônia pequena. Só família e amigos próximos. Eu ajudei com o que pude. Cedi as economias que tinha para a festa. Costuro o vestido de dama da irmã dela. Fiz os arranjos das mesas com flores do mercado. Fiz porque quis. Porque era meu filho. Porque me alegrava ver ele feliz. No começo a gente se dava bem. Eu os visitava 2 vezes por mês, levava marmita quando sabia que eles estavam atarefados, ficava com as crianças quando precisavam. Primeiro veio a Sofia, depois o Miguel. 2 netos que me encheram de um amor que eu já não esperava sentir com tanta força. Mas alguma coisa foi mudando. Devagar. Quase imperceptível no início, como uma maré que sobe centímetro por centímetro e de repente está na altura do peito. O primeiro sinal foi numa tarde de quarta-feira, quando passei na casa dele sem avisar, com um pote de caldo de feijão que eu sabia que o Rodrigo adorava. A Fernanda abriu a porta com um sorriso que não chegou aos olhos. Agradeceu pelo caldo e disse com aquela calma dela: Ceissa, seria bom se a senhora avisasse antes de vir. A gente tem uma rotina.
Eu disse que sim, claro, com licença. Peguei minha bolsa e fui embora. Só chorei no carro depois que dobrei a esquina. O Rodrigo me ligou à noite, não para perguntar como eu estava, para me pedir para respeitar o espaço deles. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para a janela escura do meu quarto, e pensei: que espaço? Eu estava com um pote de feijão na mão. Mas não disse isso. Disse que entendi. E entendi, de fato. Só não entendi por que doía tanto. Os meses seguintes foram uma escola de humilhações silenciosas. Não do tipo que você consegue apontar no dedo e dizer: olha, isso aqui foi um desrespeito. Era mais sutil. Era o tipo de coisa que, quando você tenta contar para alguém, soa exagerado, e você mesma começa a duvidar de si. Era a Fernanda que não respondia às minhas mensagens por dias. Era o Rodrigo que marcava almoço e cancelava na última hora, sempre com uma justificativa que eu não podia contestar. Trabalho, compromisso dos meninos, cansaço. Era o Natal em que eles foram para a casa dos pais dela em Contagem. E só me avisaram 2 dias antes, como se eu fosse uma detalhe de agenda. Fui sozinha para a casa da minha amiga Geraldina. Fingi que estava bem. Ela sabia que não estava. Mas nenhuma das duas disse nada. Era a Sofia, minha neta de 5 anos na época, me perguntando pelo telefone: Vovó Ceissa, por que você não vem mais aqui? E eu não sabendo o que responder para uma criança que não tinha culpa de nada. Cada um desses momentos eu guardei dentro de mim com um cuidado quase cirúrgico. Não por rancor, por entendimento. Eu estava aprendendo quem eram essas pessoas. Aprendendo onde eu estava, de fato, naquela família. E o que estava aprendendo doía como uma ferida que não fecha porque ninguém deixa. O segundo sinal mais claro veio num aniversário meu, 56 anos. O Rodrigo me ligou às 11 da manhã. Rápido, como se estivesse cumprindo uma obrigação entre 2 reuniões. Feliz aniversário, mãe. A gente está meio atolado aqui, mas vamos te ligar mais tarde. Mais tarde não veio. Veio uma mensagem às 10 da noite. Boa noite, mãe. Que você tenha tido um dia ótimo. Com um emoji de bolo. Só esse. Minha amiga Geraldina me levou para jantar fora. Pedimos nhoque. Bebemos uma taça de vinho cada uma. E ela me disse, olhando direto nos meus olhos: Ceissa, você merece mais do que isso. Eu concordei. Mas ainda não estava pronta para agir. O que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir, e que seria exatamente o pior que me acordaria de vez. O terceiro episódio foi o que quebrou alguma coisa dentro de mim de forma definitiva. Não foi uma explosão. Foi o oposto. Foi um silêncio tão alto que ecoou por semanas. Era o aniversário de 7 anos da Sofia, a minha neta. Minha menina de olhos grandes e cabelo crespo, igual ao meu quando eu era criança. Eu costuro um vestido para ela. Passei 3 fins de semana inteiros naquele vestido. Bordado feito à mão, laço nas costas, cor de rosa com detalhes brancos. Comprei os fios especiais, estiquei os olhos até tarde da noite, fiz e refiz o colarinho até ficar como eu queria. Levei o vestido pessoalmente 1 semana antes da festa. A Fernanda recebeu na porta, olhou para o vestido e disse: que fofo. A gente vai ver se encaixa na programação do dia. Não me convidou para entrar. Não chamou a Sofia para ver. Ficou parada na soleira da porta com o vestido dobrado no braço, esperando eu ir embora. No dia da festa não fui convidada. Soube pela foto que o Rodrigo postou no grupo da família. A Sofia com um vestido comprado, cor de azul marinho, sorrindo para a câmera com um balão na mão. 23 pessoas na foto. Eu não estava entre elas. O vestido bordado à mão não aparecia em lugar nenhum. Fechei o telefone. Coloquei na mesa. Fui até o quintal. Sentei na cadeira de madeira que o Edivaldo tinha feito com as próprias mãos anos atrás. Olhei para as plantas que eu cuidava toda semana e fiquei ali por um longo tempo, sem pensar em nada. Só sentindo o tamanho daquilo, o tamanho da exclusão, da invisibilidade, da mensagem implícita que aquela ausência carregava. Não liguei para o Rodrigo. Não mandei mensagem.
Não postei nada. Fiz o que aprendi a fazer desde criança, quando a dor era grande demais para palavras. Fiquei quieta, mas dessa vez o silêncio tinha um peso diferente. Não era resignação, era decisão sendo formada. Foi então que a Fernanda me ligou naquele sábado de manhã. A ligação que eu já descrevi no começo desta história. A voz calma, as palavras precisas, o veneno administrado com elegância. A senhora é uma mulher difícil, controladora, e não tem lugar na vida que a gente está construindo. E o silêncio do meu filho ao fundo. Eu ouvi tudo sem interromper. Deixei ela terminar. E quando ela terminou, eu disse apenas: entendi, Fernanda. Desliguei o telefone. Coloquei na mesa. Voltei para o meu café, que já estava frio. Naquele momento, algo se reorganizou dentro de mim. Não foi raiva exatamente. Era mais parecido com clareza. Como quando você fica muito tempo num quarto escuro e de repente alguém acende a luz. Você pisca, se ajusta e então você enxerga tudo. Onde estão os móveis? Onde estão as saídas? Eu enxerguei. Vi que tinha passado anos tentando ser aceita numa família que já tinha decidido que eu era demais. Que tinha dobrado minha presença, diminuído minhas visitas, engolido humilhações, costurado vestidos que não foram usados, preparado comidas que não foram recebidas e mesmo assim continuava a não ser bem-vinda. Vi que o Rodrigo, meu filho, o menino que eu criei com o suor do meu próprio rosto, tinha escolhido o silêncio quando eu mais precisava de uma voz. E vi que eu tinha ficado esperando por ele, esperando que ele me defendesse, que ele aparecesse, que ele visse o que eu via. Mas ele não ia ver. Não enquanto eu ficasse disponível para ser ignorada. E foi ali, naquela cozinha pequena, com a xícara de café frio na mão e o sol da manhã entrando pela janela, que eu tomei minha decisão. Eu ia parar de esperar e ia começar a me mover. Você que está ouvindo isso agora, você já sentiu isso alguma vez? Esse momento em que a dor para de ser dor e vira combustível? Conta para mim nos comentários. Porque eu sei que não sou a única. Minha primeira atitude foi interna. Antes de fazer qualquer coisa visível para fora, eu precisava reorganizar o meu próprio interior. Porque a mulher que tinha chegado até ali estava cansada, curvada, cheia de esperança investida nos lugares errados. E eu não ia conseguir me mover com dignidade se não me levantasse primeiro por dentro. Procurei uma psicóloga. A doutora Marlene, que uma amiga minha tinha indicado meses antes, e eu nunca tinha ido porque achava que não precisava, ou que não merecia, ou que era bobagem, não sei bem. Fui. E na primeira consulta, quando ela me perguntou o que me trouxe até ali, eu contei tudo, sem filtro. Do vestido bordado à foto com 23 pessoas e eu de fora. Ela ouviu com atenção. E no final disse uma coisa que ficou gravada em mim como ferro quente. Conceição, você não precisa de explicação para se sentir assim. Você precisa de ação. Ação. Palavra pequena, peso enorme. A segunda atitude foi prática. Desde que o Rodrigo tinha se casado, eu contribuía mensalmente com uma quantia para ajudar nas despesas dos netos. Escola, material, roupas, o que fosse necessário. Não era pouco para o meu orçamento. Era uma ajuda que eu dava com amor, que nunca foi pedida com carinho, mas que era recebida com naturalidade, como se fosse obrigação. Cortei, não de raiva, com calma. Liguei para o Rodrigo num dia de semana e disse: Filho, a partir desse mês eu não vou mais conseguir ajudar com as despesas dos meninos. Minha situação mudou um pouco. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que eram coisas minhas, que eu ia me virar e que desejava tudo de bom para eles. Desliguei e fui tomar meu café. Ele não me ligou de volta naquele dia, nem no dia seguinte. Na semana seguinte, recebi uma mensagem da Fernanda perguntando quando eu voltaria a contribuir. Respondi que não voltaria por hora e que entendia se isso criasse alguma dificuldade. Ela não respondeu. A terceira atitude foi a mais difícil. Parei de estar disponível, não de forma dramática, sem comunicado, sem explicação, só parei. Quando o Rodrigo ligava perguntando se eu podia ficar com os meninos de última hora, eu dizia que tinha compromisso.
Quando mandava mensagem perguntando se eu sabia de tal receita que a avó fazia, eu respondia com brevidade. Quando marcava algum almoço que eu sabia que seria cancelado, eu começava a marcar outros compromissos no mesmo horário. Minha vida foi ganhando um formato novo. Fiz um curso de bordado avançado que eu tinha adiado há anos. Retomei a caminhada matinal com a Geraldina e a Dona Aparecida, que moravam no mesmo quarteirão que eu. Comecei a aceitar mais encomendas na costura, coisa que eu tinha limitado para ter tempo disponível para os netos. Esse tempo agora era meu. Não me sentia feliz de forma imediata. Seria mentira dizer que sim. Me sentia estranha, como alguém que saiu de uma casa onde a cama era desconfortável e ainda não se acostumou com a nova. Mas me sentia inteira, e isso valia mais. Os meses passaram. 5, 6, 7 meses sem qualquer contato real com o Rodrigo, além de mensagens esporádicas e breves. Sem saber das crianças além do que aparecia nas redes sociais. E mesmo isso eu fui espaçando de ver. Não por amargura, mas por higiene emocional. Porque doía ver a Sofia crescendo em fotos que eu não fazia parte. E eu precisava de tempo para construir uma distância saudável daquela dor. A Geraldina me perguntou certa vez se eu tinha medo de perder meu filho para sempre. Parei por um momento antes de responder. Olhei para ela, para o rosto dela que eu conhecia há quase 20 anos e disse: Geraldina, eu já o perdi. O que eu não quero é me perder junto com ele. Ela ficou quieta. Depois segurou minha mão e disse: Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu não me senti forte, me senti cansada. Mas cansada e de pé é diferente de cansada e no chão. E eu estava de pé. Foi nessa época que um fato aconteceu que eu não esperava. A minha sobrinha, filha da minha irmã mais nova, que morava em Montes Claros, me ligou para contar que a Fernanda tinha entrado em contato com ela, perguntando sobre mim, querendo saber se eu estava bem, se eu tinha falado alguma coisa, se havia acontecido alguma coisa comigo. Fiquei interessada nessa informação. Guardei-a com cuidado. Depois, soube pela minha irmã que o Rodrigo estava inquieto, que em casa as coisas não andavam tão bem quanto pareciam nas fotos, que a Fernanda tinha percebido que a ausência da minha ajuda financeira era sentida, que os meninos perguntavam por mim, que a Sofia, especialmente, tinha chorado uma vez perguntando por que a vovó Ceissa não aparecia mais. Soube de tudo isso e guardei em silêncio. Não me alegrei. Não senti satisfação. Só senti que o mundo estava se reajustando, como ele faz quando você para de segurar o que não é para você segurar. O momento certo estava chegando. Eu sentia. Ele chegou num domingo de agosto. Um dia frio, céu cinza. Aquele vento seco de Minas que corta a pele. Eu estava na loja, terminando uma saia para uma cliente, quando o Rodrigo apareceu, sem avisar, sem mensagem. Bateu na porta de vidro, me viu pela janela e esperou. Com uma expressão que eu não via nele há muito tempo, desconfortável, sem aquela segurança apressada que ele costumava carregar. Abri a porta, ele entrou. Olhou ao redor da loja como se estivesse vendo pela primeira vez, embora já tivesse vindo ali dezenas de vezes. Ficou em pé perto do balcão, mexendo no fecho do casaco. Eu voltei para a máquina de costura e continuei trabalhando. Não ia fazer cerimônia de boas-vindas para quem não me avisou que viria. Mãe, ele disse, você tem um tempo? Tenho uma saia para entregar às 5. Respondi sem levantar os olhos. Mas pode falar. Ele puxou a cadeira que eu tenho para as clientes e sentou. Ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio de quem está montando uma frase que não sabe como começar. Eu vim porque eu precisava vir, ele disse finalmente. Eu tô mal, mãe. Eu tô com muita coisa pesando. Eu continuei costurando. Deixei ele falar. Você sumiu. E no começo eu achei que era normal, que era coisa sua, que ia passar. Mas não passou. E os meninos sentem sua falta. A Sofia pergunta por você toda semana.
O Miguel perguntou se você tinha morrido? Parei a máquina. Olhei para ele. O Miguel tem 6 anos, Rodrigo. Ele perguntou se eu tinha morrido porque ninguém explicou para ele o que estava acontecendo. Porque você não explicou. Ele baixou a cabeça. Eu sei. E o que você veio fazer aqui, filho? Ele levantou os olhos para mim. Havia algo diferente neles. Não sei se era vergonha, se era cansaço, se eram as duas coisas misturadas. Mas era diferente do homem apressado, que cancelava almoços com desculpas prontas. Era mais parecido com o menino que ele tinha sido, antes de se convencer de que não precisava mais de mim. Eu vim pedir desculpa, ele disse. E eu sei que desculpa não conserta tudo, mas eu precisava dizer pessoalmente. Deixei o silêncio assentar por um momento. O que exatamente você está pedindo desculpa, Rodrigo? Preciso entender se você sabe o que fez. Ele respirou fundo. Pela festa da Sofia. Eu sabia que você não ia ser convidada e eu não falei nada. Eu deixei acontecer. E pelo aniversário seu que eu mal liguei. E pelos anos em que eu deixei a Fernanda me convencer de que você era problema, quando o problema era que a gente não sabia ter você na nossa vida de um jeito justo. Eu fui covarde. Eu escolhi o caminho mais fácil, que era me afastar de você para não ter conflito em casa. E foi errado. Foi muito errado. Olhei para ele por um longo tempo, para o rosto que eu conhecia desde que era rosado e amassado, logo depois do parto, para o rosto que eu tinha visto chorar de medo e gargalhar de alegria e endurecer com o tempo, como todos os rostos endurecem, para o rosto do meu filho. Você sabe o que mais doeu? Eu disse. Não foi a Fernanda. A Fernanda nunca escondeu o que sentia. O que mais doeu foi o seu silêncio. Você estava lá naquele telefonema. Eu sei que estava. E você não disse uma palavra. Ele fechou os olhos. Quando abriu, estavam úmidos. Eu sei, mãe. Eu ouvi tudo. Fiquei parado no corredor ouvindo e não fiz nada. Eu me odeio por isso. Não precisa se odiar, eu disse. Mas precisa entender. Pode me pedir desculpa hoje e amanhã e depois de amanhã. Mas se o comportamento não mudar, as palavras não valem nada, entende? Entendo. Então me diz, o que vai mudar? Ele não respondeu de imediato. E isso me agradou. Porque resposta rápida demais é resposta ensaiada. Ele ficou pensando de verdade. E depois disse devagar. Eu vou parar de deixar ela falar de você do jeito que fala. Eu vou colocar limite nisso dentro de casa. Eu vou começar a aparecer, mãe, com os meninos, sem avisar só na véspera, com antecedência do jeito certo. E eu quero que você venha na nossa casa também, quando quiser. Quando eu for convidada, eu corrigi. Quando você quiser, ele repetiu. Você não precisa de convite na casa do seu filho. Fiquei olhando para ele, para a seriedade no rosto dele, para o peso das palavras que ele estava carregando. Tá bom, Rodrigo, eu disse. Eu ouço o que você está dizendo, mas saiba que eu não sou mais aquela mulher que aceita qualquer coisa em troca de um pouco de atenção. Essa mulher ficou no passado. Quem está aqui agora exige respeito, não como favor, como condição. Entendo, mãe. Então tá. A gente pode tentar. Ele ficou mais 1 hora. Tomamos um café juntos, sentados na pequena mesa que eu tenho nos fundos da loja. Ele me contou das crianças, do trabalho, de umas dificuldades financeiras que tinham aparecido. Eu ouvi com atenção, mas não ofereci ajuda. Não porque eu não quisesse ajudar, mas porque aquele não era o momento. Aquele era o momento de deixar as coisas se reequilibrarem, de deixar ele sentir o peso das próprias escolhas, de deixar que o mundo ensinasse o que eu não conseguia ensinar com palavras. Quando ele foi embora, ficou na porta por um segundo, virado para mim. Mãe, eu tenho saudade de você. Eu sei, filho. Eu também tenho saudade de você. E era verdade, saudade do filho. Não da relação que a gente tinha antes, que não era boa para mim, mas do filho, do menino.
da possibilidade de construir algo diferente. Ele foi embora. Eu fechei a porta, voltei para a máquina de costura e terminei a saia. Entreguei às 5 como prometido. Voltei para casa. Esquentei uma sopa. Sentei na cadeira do quintal, a cadeira do Edivaldo, e olhei para o céu que estava limpando, aquele azul fundo de final de tarde em agosto, que não tem igual no mundo. E pensei, foi agora. O momento chegou. Mas como toda história verdadeira, o capítulo que se segue a uma conversa importante não é feito de transformação imediata. É feito de pequenos testes, de dias em que a promessa se mantém e dias em que escorrega, de momentos em que você percebe que a mudança é real e momentos em que você percebe que ainda há caminho a percorrer. O Rodrigo começou a aparecer. Uma vez por semana, às vezes 2. Trazia os meninos às vezes vinha sozinho. Ligava durante a semana sem motivo específico, só para conversar. Perguntava como eu estava, como andava a costura, se eu precisava de alguma coisa. Eram gestos pequenos, mas gestos que, quando somados, constroem uma presença. A Fernanda levou mais tempo. Não apareceu nas primeiras semanas. Quando finalmente veio, junto com o Rodrigo e os meninos, num domingo de setembro, trouxe um bolo que ela mesma tinha feito. Colocou na mesa da minha cozinha com uma expressão que não era exatamente calorosa, mas tampouco era hostil. Era a expressão de alguém que está tentando. E eu reconheci esse esforço. Não fiz cerimonial. Não fingi que nada tinha acontecido. Mas também não trouxe o passado para dentro daquele domingo. Deixei as crianças correrem no quintal, servi o café, falei sobre coisas do dia a dia. Quando ela comentou sobre a roupa que a Sofia estava usando, eu disse que podia costurar algo para ela se quisesse. A Fernanda ficou quieta por um segundo. Depois disse, ia ficar feliz, Ceissa. Foi a primeira vez que ela usou esse nome. Meu nome de verdade. Foi pouco, mas foi algo. A Sofia veio me abraçar no final da tarde, antes de ir embora, e sussurrou no meu ouvido. Vovó, que bom que você voltou. Segurei ela por um momento a mais do que seria necessário. Respirei o cheiro do cabelo dela. E pensei no vestido cor-de-rosa, com bordado à mão que eu tinha feito, que nunca foi usado. Pensei nele sem amargura, só com uma clareza nova. Aquele vestido foi feito com amor. O que aconteceu com ele depois não apagou o amor que estava nele. O amor era meu, sempre foi. Nos meses que se seguiram, fui reconstruindo minha relação com o Rodrigo tijolo por tijolo. Não era uma reconstrução sentimental, daquelas que acontecem em filmes com música ao fundo. Era uma reconstrução prática, honesta, às vezes desconfortável. Havia momentos em que ele escorregava para os velhos padrões, cancelava na última hora, demorava para responder, esquecia de me incluir em alguma decisão que me dizia respeito. E quando isso acontecia, eu não calava. Não explodia, mas não calava. Dizia com calma, no mesmo tom em que eu falava sobre qualquer outra coisa. Rodrigo, isso não é o que a gente combinou. E ele ouvia. Às vezes reclamava, às vezes se justificava, mas no final ouvia. Com a Fernanda, o processo foi diferente e mais lento. Não houve uma conversa franca entre nós. Talvez um dia haja. Mas o que houve foi uma negociação tácita, daquelas que acontecem sem palavras, mas com atitudes. Ela parou de me tratar como ameaça. Eu parei de sentir que precisava provar que não era. Não nos tornamos amigas, mas nos tornamos respeitosas. E respeito, na minha idade, eu aprendi a valorizar mais do que afeto mal fundamentado. A Sofia me pediu que ensinasse ela a costurar. Comecei a ensiná-la nas tardes de sábado, quando ela ficava comigo. Eram momentos que eu guardava com um cuidado que me surpreendia. Ver aquelas mãos pequenas tentando empurrar a agulha pelo tecido, a teimosia dela quando errava e insistia, a alegria quando acertava. Aprendi com minha mãe e estava passando para minha neta. Há uma continuidade nessa cadeia que me enchia de algo que não sei nomear. Não é felicidade exatamente. É algo mais antigo,
mais fundo. O Miguel, de 6 anos, perguntou um dia por que eu morava sozinha. Disse que quando ele crescesse ia querer morar perto de mim. Olhei para aquele rosto redondo e sério e senti uma ternura que me partiu com gentileza. Disse que adoraria, que deixaria uma cadeira reservada para ele na minha varanda. Não sei se ele vai lembrar quando crescer, mas eu vou. Nessa época, retomei uma coisa que eu tinha deixado de lado há anos: minha própria história. Não a história que envolvia os outros, o Rodrigo, a Fernanda, os netos. Minha história. O que eu queria, o que ainda tinha pela frente. Fiz 59 anos numa festa pequena que eu mesma organizei. Convidei a Geraldina, a Dona Aparecida, a minha irmã que veio de Montes Claros, 3 clientes que viraram amigas ao longo dos anos, a doutora Marlene, que topou comparecer. O Rodrigo veio com as crianças e a Fernanda. Sentaram na mesa, comeram meu bolo de coco que eu mesma fiz e foi um domingo bom. Simples e bom. Quando soprei a vela, não fiz pedido. Não precisava. O que eu queria não era pedido, era construído. Todo dia com escolhas, com limites, com presença honesta. Comprei um vaso de orquídeas para o quintal. Orquídea branca que minha mãe adorava e que eu nunca tinha me permitido ter porque achava que não conseguiria cuidar. Cuido até hoje. Floriu 3 vezes já. Cada vez que abre uma flor, fico parada olhando por um tempo que provavelmente parece absurdo para qualquer pessoa que me observasse. Mas tem algo naquela flor que me lembra de mim mesma, a paciência que precisa, o tempo que exige e a beleza que entrega quando você não desiste. Há uma coisa que eu quero dizer para você que chegou até aqui, que ouviu tudo isso do começo ao fim. Não foi fácil. Nada do que eu fiz foi fácil. Parar de estar disponível quando você ama alguém é uma das coisas mais difíceis que existem, porque o amor natural de mãe quer correr, quer dar, quer estar. E conter esse impulso, redirecionar essa energia, exige uma disciplina emocional que não vem do nada. Vem de muita dor acumulada que finalmente se transforma em clareza. Não fui perfeita nesse processo. Houve noites em que chorei sem conseguir parar. Houve momentos em que liguei para a doutora Marlene às 10 da noite, porque estava sufocando de saudade. Houve domingos em que o silêncio da minha casa parecia tão pesado que eu abria todas as janelas só para sentir que havia mundo lá fora. Mas havia. E eu aprendi a habitar esse mundo de novo. Não como mulher que espera ser chamada, como mulher que escolhe onde vai. Se você é mãe e está passando por algo parecido, eu não tenho uma fórmula para te dar. Cada história é diferente, cada filho é diferente, cada família tem sua própria linguagem de dor. O que eu posso te dizer é o que aprendi com a minha, que amor sem respeito não é amor, é hábito, que a sua presença tem valor, que você não precisa justificar esse valor para ninguém, que quando você para de se anular, você não está abandonando sua família, está ensinando a ela o que você merece, que o momento certo não cai do céu. Ele é construído em silêncio, um dia de cada vez, enquanto você vai se recuperando, se recompondo, se relembrando de quem você é. E quando ele chega, você reconhece. Não pelo barulho que faz, pelo peso que tira. Hoje tenho 60 anos. O Rodrigo me liga às quartas-feiras quase sem falhar. A Sofia está aprendendo ponto cruz. O Miguel me desenhou num papel no fim de semana passado. Uma mulher de cabelo grisalho, com uma agulha na mão e uma orquídea ao lado. Eu emolduro esse desenho assim que encontrar a moldura certa. A loja de costura continua aberta. Tenho mais encomendas do que dou conta. E estou pensando em contratar uma ajudante. A Geraldina me convenceu a tentar fazer um grupo de caminhada aos sábados de manhã. E agora somos 8 mulheres que andam e conversam e riem no frio das manhãs de Belo Horizonte. A vida ficou menor em certas dimensões e muito maior em outras. Não sei o que o futuro reserva. Sei que a relação com o Rodrigo ainda vai ser testada, que a Fernanda e eu ainda temos distâncias que o tempo vai dizer se fecha ou não, que os netos vão crescer e ter suas próprias vidas e suas próprias formas de me amar
ou de me esquecer. Mas sei, com uma certeza que não tenho mais dúvida nenhuma, que nunca mais vou me colocar num lugar onde precise implorar para ser respeitada. Nunca mais vou costurar um vestido que não foi pedido com carinho e entregar sem condição. Nunca mais vou comemorar meu aniversário, esperando um telefonema que talvez não venha. Aprendi a ser minha própria festa. E aprendi que o momento certo não é aquele em que os outros mudam. É aquele em que você decide que não aguenta mais esperar por eles para começar a viver. Esse momento chegou para mim num sábado frio de junho, com uma xícara de café na mão e uma voz calma do outro lado do telefone me dizendo que eu não era bem-vinda. E eu, em silêncio, disse a mim mesma: obrigada. Agora eu sei onde começo. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir. E me conta nos comentários de que cidade você está ouvindo isso e se você já viveu algo parecido. Me inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem uma história nova. Uma história verdadeira, de mulher real, que aprendeu que dignidade não é egoísmo, é sobrevivência.